Bom dia a todos. Que essa live foi uma solicitação do grupo de trabalho de radiodifusão da ABERT, tá? Para que nós pudéssemos propagar o rádio híbrido no país, tá? O rádio brasileiro vive um momento decisivo e, ao mesmo tempo em que precisamos avançar tecnologicamente para seguir presente nos carros conectados e no ambiente digital, também precisamos preservar pilares fundamentais como o espectro, a outorga e a soberania editorial. O rádio híbrido surge exatamente nesse ponto de equilíbrio, para modernizar sem abrir mão do que garante identidade, relevância e segurança jurídica ao nosso setor. Além disso, abre um novo horizonte para o rádio ao permitir o acesso a métricas, dados de consumo e interatividade, fundamentais para qualificar a relação com o público e fortalecer o modelo de negócios diante do mercado anunciante. Para aprofundar o debate, contamos hoje com a participação do Marcelo Bechara, diretor de Relações Institucionais do Grupo Globo, e Luiz Abrão, diretor de Tecnologia da ABERT, que trarão visões estratégicas sobre como o rádio pode evoluir, inovar e sustentar no novo ecossistema digital, sem perder o controle do seu futuro. Todos vocês podem ir mandando suas perguntas no chat, porque no final o Bechara e o Abrão irão responder as nossas dúvidas. Então, eu queria convidar o Bechara para iniciar, tá? Oi, gente, obrigado. Eu vou tentar compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Sim, estão me vendo. Tá. Então, deixa eu só abrir aqui a minha apresentação sobre o rádio híbrido. É, a gente tem há muitos anos a visão de modernização do rádio, né? Todos nós aqui participamos ativamente das discussões do rádio digital, a tecnologia americana IBOC, DAB, outras soluções, acabaram não vingando no Brasil, né? Até porque o rádio digital ele flertava muito com o AM e dava uma qualidade de áudio ali que o FM já tem, né? E acabou que o AM ganhou outra destinação que foi a migração para frequência modulada, né? Mas ainda assim o rádio consegue sobreviver, vem sobrevivendo, só que obviamente as ameaças de autonomia e de mercado, que eu não chamo de mercado de atenção, eu vou chamar mercado do tempo, né? Porque eles estão atrás não é da nossa atenção, mas é do nosso tempo. E também nós temos que capturar esse tempo do nosso ouvinte, onde quer que ele esteja, especialmente, né, nos veículos automotores. Então, como que a gente consegue modernizar o nosso serviço, manter ele ainda relevante, mais relevante, a palavra é relevância, sem grandes traumas, sem grandes complicações de projetos de lei, e principalmente por que que a gente precisa fazer isso. O Abraão vai falar de tecnologia, eu não vou entrar nesse aspecto, até porque eu não tenho essa competência, mas, assim, o que que é o grande desafio? O desafio é a interface. Hoje, todos os veículos novos, claro, alguns mais sofisticados e mais luxuosos que outros, mas mesmo aqueles veículos que já não são o front-end de compra, eles vêm com uma interface visual, uma tela, né? Ou você pode fazer o espelhamento dos seus dispositivos, seja o Android, seja o iPhone, através do CarPlay, e ali coloca naquele ambiente que a gente sempre dominou uma disputa por aplicativos, né? E aí tem as pessoas que vão no trânsito querendo ouvir podcasts, agora tem vídeo, né? E o próprio rádio também teve que buscar sua atualização até como conteúdo audiovisual. São muitas as rádios que estão em plataformas como YouTube, fazendo transmissão ao vivo do que está acontecendo dentro das estações, dentro principalmente dos estúdios. Então, isso foi uma coisa que deu certo, tem funcionado bastante, mas é uma coisa que me dá um pouco de preocupação, porque, na verdade, quando a gente entra num negócio dos outros, que não é o nosso, o que nós estamos fazendo na prática é a plataformização da radiodifusão.
A plataformização da radiodifusão, ela é preocupante, porque a ideia é que nossos canais, sejam eles de áudio, sejam eles de vídeo, eles vão para um modelo que é de uma infraestrutura algorítmica que não é dominada por nós, plataformas. Isso pode acontecer na televisão através do FAST, tem acontecido, e acontece através do YouTube e de outras plataformas de áudio com conteúdos do rádio. Então, o ouvinte ele não abandonou a gente. O que ele migrou foi para interfaces visuais, interativas e conectadas, a coisa da tela, né? Então, a disputa agora é contra o YouTube, porque se você pegar, por exemplo, o YouTube, a maior parte 25% dos usuários de YouTube, quando eles botam isso no Cantar Ibope, que eles têm 20% de share do mercado brasileiro de vídeo. É uma meia-verdade, porque 25% desses acessos é para ouvir música. Então, o cara tá conectado no YouTube, mas fazendo ele de Spotify, né? E painéis automotivos que dominam. Como é que a gente evolui sem virar apenas um canal na plataforma de terceiros? Bom, então a gente vem com um conceito que, basicamente, ele trabalha a ideia de a mesma coisa parecida com a TV 3.0, que é você fazer uma convergência do broadband com broadcast. Então, o broadcast, o áudio, a FM, a AM no Brasil não existe mais, tradicional, gratuito, resiliente, mas sem consumo de dados. A gente não tem dado no sentido, né, digital. A gente tem que fazer pesquisa em campo, fazer uma série de coisas. Já a banda larga, ela trabalha com dados e interatividade via internet, e aí nós temos todas as tecnologias móveis, como o próprio Wi-Fi dentro de carro, sincronização 4G e 5G do próprio usuário. Então, uma interface rica que possa fazer essa conexão é a ideia, é o conceito, vamos chamar assim, de um rádio híbrido, e ele chama híbrido exatamente por conta disso. Bom, existe uma tecnologia que é o rádio DNS, né, que é o que une, e aí essa tecnologia o Abrão vai poder explicar, mas é um padrão aberto internacional, uma organização sem fins lucrativos e que não cobraria os royalties das emissoras. Isso é o que ele é. O que ele não faz? Ele não transmite sinal de áudio, ele não mexe na qualidade sonora. O que ele faz é identificar a emissora, RDS, faz a conexão dos serviços IP da rádio e sincroniza o áudio com os dados visuais. Não controla o tráfego da rede, não existe transmissores, né, da radiodifusão. Claro que tem que ter adaptações tecnológicas, o servidor IP dentro da estação para fazer esse tipo de comunicação. Mas quais são as novas possibilidades? Aí é que eu acho que é o interessante. Exibição de capas de álbuns, fotos, locutores, informações editoriais dinâmicas. Isso é uma coisa que até algumas tecnologias de rádio digital já faz, mas com algumas limitações gráficas. Ele não consegue fazer isso com uma exibição gráfica mais de qualidade. Participação direta, enquetes, votações, pedidos musicais, porque você cria um canal de retorno. Você passa a ter uma comunicação bidirecional através da interatividade. A transição automática do FM para o streaming em áreas de sombra de sinal. E uma monetização. Banners clicáveis, publicidade interativa e aí criando métricas de conversão real. Sem algoritmos, eu acho que isso é o mais importante, sem algoritmo imposto por terceiros. Se a internet cai, não está funcionando a internet e tal, o rádio continua, né? Eu acho que essa é a nossa grande força, a gente não pode prescindir disso. Bom, soberania de controles. Hoje, quando a gente olha os modelos, nós temos o FM tradicional, controlado por nós, mas que tem um risco de desintermediação baixo, porque não há intermediário entre o ouvinte e o rádio. Somos nós. Nós estabelecemos essa conexão, nós oferecemos essa relação. O rádio híbrido, ele tenta preservar essa mesma característica, porque o meio continua sendo o rádio. O meio é o rádio. Então, nós continuamos sendo detentores do canal de intermediação e de locução com o nosso público final. Quando a gente vai para o rádio no YouTube, aí nós estamos num outro ambiente, em que o risco de desintermediação é muito alto, que o algoritmo ele substitui o programador da rádio. Você entra num ambiente de disputa de atenção e tempo, em que ali
vale o feed de exibição, vale monetização, vale uma outra realidade, muitas vezes injusta do ponto de vista concorrencial e que não garante a esse rádio chegar. Eu não estou defendendo que a gente não esteja lá. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista da intermediação, é óbvio que você está numa plataforma que não é sua, global, é muito mais arriscado. A mesma coisa com o FAST. O FAST ainda não chega a ser muito alto, porque o usuário ainda escolhe o canal, né? Você tem ali uma grade com um número, e o usuário vai lá e escolhe o canal do FAST, diferente do YouTube e diferente do streaming puro, em que ele recomenda e coloca na tua frente o canal dos outros. Por mais que você seja, sou seguidor desse canal, curto muito esse canal, ainda assim você corre o risco de ter alguém que seja mais exibido e que apareça na sua frente de esteira, porque a escolha ela é muito mais reduzida, né? Você não tem ali um line, né? Como acontece no Fast. Mas ainda assim o Fast não é nosso, então é uma plataforma com risco alto. Então, falando disso, a soberania e controle de riscos. A ideia do rádio híbrido é que a internet ela não se torna intermediária. Ela está a nosso serviço e governada por nós, mas não está para nos governar. Isso porque não há uma curadoria algorítmica, né? A curadoria é nossa. E nós não delegamos a nossa função editorial, porque não sejam ingênuos. A partir do momento em que você coloca o seu conteúdo numa plataforma que não é sua, você, de certa forma, está fazendo uma delegação da própria função editorial, porque por mais que você tenha uma linha editorial, isso não significa que ela vai estar dentro de um ambiente neutro. Muito antes, pelo contrário, ela pode alocar esse canal dentro de um ambiente, muitas vezes pela própria navegação do usuário, que colocou ele num universo de um feed isolado dos outros ouvintes, né? Então, você acaba sendo influenciado não só pelo que você faz, mas por onde o seu conteúdo é alocado dentro do feed de exibição de uma plataforma. A internet aqui, então, ela é neutra, porque ela é uma infraestrutura para nós, como a eletricidade. O provedor não edita, não recomenda e não recompõe o conteúdo. O algoritmo não decide o que o nosso ouvinte vai ouvir, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Bom, e aí então a gente tem que analisar algumas implicações. Obviamente, essas implicações são meramente uma análise inicial, ninguém fez parecer jurídico sobre isso, mas o serviço continua sendo o mesmo. Radiodifusão sonora, não muda a concessão, não tem necessidade de dar novo título, ninguém aqui vai ter que fazer qualquer tipo de alteração na sua concessão. Isso não exige uma criação de nova lei. No caso, teoricamente, sequer precisaria de um decreto ou de um ato do Poder Executivo. Se nós tivéssemos um acordo entre nós e a indústria, não há nada que nos proibisse fazer a implantação desse modelo. Nada. Agora, nós sabemos que nós moramos num país chamado Brasil, em que tem ali um papel do Estado sempre muito importante nas atuações de serviços públicos, principalmente porque o governo e o Estado são radiodifusores. Você tem a EBC, você tem Câmara, tem Senado, Justiça, os canais públicos. Então, provavelmente, nós vamos precisar de um decreto. E esse decreto, assim como a TV 3.0, ele pode até ser muito positivo, por quê? Porque se houver, e certamente deve haver algum tipo de restrição por parte da indústria, o decreto ele vem para criar essa política industrial, para criar, então, um marco, e aí sim, eu acho que o decreto ele tem um papel, né, de estabelecer uma política, de criar um marco, ele tem um efeito político, né, não só jurídico, mas político, que, no caso, pode e deve nos beneficiar. A nossa preservação da liberdade de conteúdo, eu acho que é uma questão de soberania editorial. Realmente, o risco da plataformização da radiodifusão é grande, tanto sonora quanto de sons e imagens, e a TV 3.0 foi uma tentativa de reação a isso. Eu acho que agora o rádio 3.0 é a nossa luta para não permitir que os rádios também, a longo prazo, tenham que ser migrados todos para plataformas globais, porque elas vão dominar aquelas interfaces ali com interatividade,
e aí nós vamos ter que ser mais um rostinho bonitinho na multidão dentro do Spotify ou do YouTube. Tem plena aderência ao Marco Civil da Internet e LGPD, porque nós vamos continuar respeitando essas normas, fazendo a proteção dos dados que nós coletaremos com a emissora, então não há qualquer tipo de maiores impactos do ponto de vista legal. Vamos ter que manter as mesmas regras que nós mantemos em relação aos contratos de concessão. Ou seja, o rádio híbrido ele é uma evolução que não gera conflitos legais. Eu acho que isso é muito importante. Então, qual que é o futuro do rádio no Brasil? Essa é a minha mensagem final, antes da gente entrar nas partes técnicas, né? Provavelmente vocês já viram isso, né? Esse tipo de tela que está aqui em carros nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, quem já alugou algum carro e já viu, então, mais ou menos esses tipos de interface com a rádio, colocando o seu estilo, o ícone, etc. e tal. É uma atualização da experiência do ouvinte, que é bem-vinda. Nós já fizemos isso várias vezes na nossa história, né? Todas as vezes que o rádio se modernizou na tecnologia, hoje já tem algumas interfaces interativas que aparecem, foram atualizações na experiência do ouvinte, preservando o nosso modelo de radiodifusão, que eu acho que é fundamental, né? Mas protegendo a nossa soberania editorial, que eu acho que também é extremamente fundamental. O rádio híbrido ele não entra na plataforma, ele continua sendo meio. Então, o rádio não precisa virar uma plataforma para competir com as plataformas. Eu acho que essa é a nossa grande mensagem. Ele é uma liberdade técnica, ele faz uma conexão sem delegação a terceiros, inova sem terceirizar esse controle. É uma evolução e eu acho que nós temos condições de, a curto prazo, digo, a curto prazo, fazer uma proposta normativa, levar ao Poder Executivo e defender o início rápido da implantação desse modelo, tendo em vista que não vai precisar de canal adicional, não vai precisar de grandes movimentações regulatórias. É isso, muito obrigado. Bom, se o pessoal tiver alguma dúvida, pode mandar as perguntas, que aí o Bechara já vai olhando no chat aí, depois ele vai responder no final. Tá? E passar a palavra para o Abraão, que agora é a parte técnica, tá? Que é interessante a gente analisar, porque são muitos detalhes técnicos para a gente conseguir fazer essa migração com rádio híbrido. Abraão, você é a palavra. Obrigado, Marique. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom, eu vou tentar, vamos ver aqui, eu não estou muito familiarizado com essa aplicação, o Zoom, ver se eu consigo aqui compartilhar a minha tela. Bom, falar depois do Bechara, ele já cobriu vários dos aspectos que eu queria trazer, porque eu estou trazendo aqui uma visão um pouco mais técnica, mas na realidade assim com uma visão de floresta, para dar um panorama mais abrangente sobre o que está por aí hoje e naturalmente que poderá ser depois mais bem, digamos, esmiuçado na medida do interesse de todos aqui e, obviamente, individualmente ou até aqui trazendo perguntas. Bom, iniciando, Bechara, muito do que eu vou falar, o Bechara já disse, naturalmente, né? Nós estamos falando do rádio híbrido, é uma evolução tecnológica e é assim que deve ser encarado, não tem caráter de ruptura, né? Mas sim de oferecer a integração mais e fluida entre o que vem pelo ar e o que vem pela internet, né? A integração entre o broadcast e o broadband, que habilita uma série de novas experiências para o usuário e, naturalmente, novos serviços. Bom, uma agenda tentativa aqui é falar por que falar disso agora, o que é o rádio híbrido, e eu vou passar por alguns desses muito rapidamente, porque o Bechara já explorou como funciona, como anda no mundo, quais as oportunidades, os desafios e possíveis caminhos. Vou andar mais rápido aqui, uma vez que, como eu disse, o Bechara já explorou muito das coisas que eu traria, muito dos assuntos. A questão relevante, né, por que a gente vai falar disso, a gente está falando disso, as questões relevantes é essa disputa intensa, eu diria, né, pela atenção. O Bechara trouxe uma visão interessante de tempo. Eu acho que tudo é disputa de atenção, mas obviamente que carrega tempo
para dar consecução a essa atenção do ouvinte em diferentes, não só são vários, são diferentes dispositivos conectados. E eu diria o seguinte, a disputa do rádio é essencialmente contra o streaming de formas diversas, né, que hoje não endereçam só a músicas, como a gente vê em alguns players, mas as big techs também, inclusive, disputando espaço através no automóvel, né, através dos aplicativos, do CarPlay, enfim, desses outros dispositivos que oferecem também a possibilidade de acesso através das telas, tanto dos veículos como dos demais dispositivos conectados com tela. Necessidade do rádio competir com serviços de streaming puro, né? E aí a gente está falando de todos eles, Spotify, Deezer, enfim, tantos outros, que hoje não só são catálogos de músicas, eles oferecem podcasts, oferecem, enfim, até conteúdos de radionovelas. Aqui no Brasil eu já vi um ou dois, mas tem muitos lá fora também. Então, assim, disputando em conteúdos com que o rádio oferece. Crescimento acelerado dos carros, e aqui isso eu considero muito importante. Eu vou dar uma visão dessa importância, né? Os carros no Brasil, os receptores automotivos, eles respondem hoje, né, por 30% de todo o consumo de rádio que temos no Brasil, ocorrem nos veículos. Isso é um dado da Cantar Ibop, no Inside Radio. E, finalmente, aqui nessa tela, o rádio híbrido pode, eu diria que é mais do que pode, ele irá apoiar as rádios a continuarem presentes, mais do que isso, proeminentes, como a gente tem falado, inclusive, quando tratamos de TV 3.0, quando tratávamos de TV 3.0, porque conseguimos isso em decreto, né? Atrativas, simples e competitivas. Bom, a visão geral do que é o rádio híbrido é essa combinação de radiodifusão com internet. Não vou explorar mais, Bechara já falou bastante a respeito. O receptor conectado escolhe eu diria assim, uma das principais features ou facilidades que o rádio traz, ou características que o rádio híbrido traz, é a escolha automática pelo maior caminho. Assim, se vocês, naturalmente, está no ar, é uma rádio FM, tem o streaming. Se você saiu da área de cobertura ou enfrentou alguma interferência, enfim, uma zona de sombra, e o dispositivo, o receptor, escolhe automaticamente o melhor caminho e vai, por exemplo, para o streaming, e na medida em que ele resgatar a recepção com qualidade vinda pelo ar, ele volta para esta recepção pelo ar. Aqui é importante trazer que este talvez seja um dos maiores atributos, mas não é o exclusivo, claro que não, e que disputa com outras formas muito importantes, né? O ouvinte continua na característica desta facilidade trazida pelo rádio híbrido. O ouvinte continua na mesma estação, mesmo se sair da área de cobertura, como eu falei, e sem a necessidade de abrir apps. É uma questão automática. Oferece ainda metadados em tempo real, que já se conseguia, mas com, digamos, com baixa capacidade, né, uma vez que as taxas eram muito baixas, de logo capas, mas agora também agora tocando links que endereçam para outros conteúdos, possíveis conteúdos, se de interesse do usuário. O que é fundamental aqui é que qualquer outra tecnologia anterior não tinha uma característica fundamental, que é a interatividade plena, né? Uma vez que temos um canal de retorno, nós podemos usufruir da interatividade plena, que é nativa do rádio híbrido, e com isso conseguir outros atrativos, outras experiências importantes, né? Diríamos que começam a nos dar as mesmas oportunidades que o meio digital hoje oferece. Então,
cliques, com enquetes, conteúdos extras, né? E uma coisa muito importante, tanto para as emissoras quanto para o mercado anunciante, é que se pode ter a inclusão de métricas e análises que favoreçam não só um reposicionamento de programação, enfim, até de grade, mas também de demonstração para o mercado anunciante sobre a potencialidade dos serviços oferecidos pelas rádios. Bom, desculpe aí o gráfico, eu pedi a IA para me ajudar a fazer uma imagem que desse essa visão, e aqui, muito rapidamente, quer dizer assim, a gente, naquele contexto, temos a radiodifusão, né, transmitindo pelo ar, é o over the air aqui, o broadcast, do outro lado a internet, com a conexão plena, bidirecional, né, e a gente consegue, com isso, metadados em tempo real, como logo, capas, now playing, links para endereçar ou impulsionar conteúdos específicos, tanto de programação quanto, eventualmente, de comercialização, né, identificando oportunidades ou regionais, segmentadas, né, identificando oportunidades segmentadas ou regionais ou até pessoais, novos recursos como enquetes, conteúdos extras e muito mais, e, obviamente, com a proposta de ter uma experiência fluida, né, onde você vai passar de um meio para o outro sem que seja, ou melhor, de forma fluida, que seja transparente para o usuário. E sem a necessidade de habilitação manual, né, vai direto. Aqui alguns poucos exemplos aí de dispositivos, só trouxe isso para mostrar que também, além dos dispositivos móveis, né, temos também dispositivos para usar em casa, como essa caixinha embaixo. Bom, e como funciona também numa visão de helicóptero? Radiodifusão tradicional entrega o áudio linear, contínuo, né, FM, na maior parte dos casos aqui no Brasil. Uma conexão via internet entrega metadados, serviços adicionais e garante o fallback, aquela situação em que, eventualmente, se eu perco a recepção, eu tenho o streaming, que a substitui e que retorna quando eu tiver de volta a recepção pelo ar. Algumas soluções que estão presentes no mercado, o Bechara trouxe bastante o Radio DNS, né, e temos aqui outras plataformas. Vale falar muito rapidamente sobre o Radio DNS, que vou aportuguesar, o Rádio DNS. Ele não é um serviço comercial, nem uma plataforma de consumo, né? É uma organização sem fins lucrativos, uma organização internacional sem fins lucrativos, que desenvolve padrões abertos de rádio híbrido. E, portanto, com isto, habilita esta integração entre... É um dos grandes habilitadores dessa integração entre o que vem pelo ar e o que vai pela internet. O objetivo é a experiência... sim, vamos falar aqui das outras, e aí sim, os outros que estão aí embaixo também não estão aqui todas, mas os outros players de mercado, como Radio Player, DTS Outstage e Audio Hybrid Radio, são algumas das plataformas disponíveis que oferecem serviços para a integração de rádio híbrido. O objetivo é a experiência contínua e transparente, com características tradicionais de radiodifusão adicionadas de soluções via internet. Quer dizer, juntar os dois mundos, o mundo do ar, one way, para muitos, a ter o outro com a internet, de ter a possibilidade de fazer para um. A emissora entrega, eventualmente, serviço exclusivo para uma pessoa, pode ser um conteúdo, enfim, exclusivo para um conteúdo, ou uma comercialização pode chegar ao nível de exclusividade para uma pessoa através da internet. E como é que está isso aí mundo afora, né? Falando da Europa, o mercado mais avançado, quer dizer, que tem o maior volume, né, de rádios híbridas em funcionamento, a solução Radio Player possui
que é uma das maiores por lá, possui acordos com mais de 15 montadoras, isso é muito importante destacar, aproximadamente 50% de todos os carros vendidos na Europa, milhões de carros com rádio híbrido em operação já, né, implementações com rádio DNS, desculpe, em 26 países do continente. E aqui vale dizer o seguinte, o rádio DNS, embora possa ser uma porta para proporcionar o rádio híbrido diretamente, mas ele também pode servir, né, de protocolo para que algumas plataformas operem. Já entrando numa questão um pouco mais técnica. A Radio Player, por exemplo, ela usa, em alguns momentos, protocolos da Radio DNS, mas também tem os próprios dela. No mercado americano, temos um mercado maduro, em expansão. O foco é fundamentalmente em carro conectado. Na Europa ainda se trabalha muito também com caixas conectadas para uso doméstico, para uso no lar. Forte presença da DTS Outstage, né, presente em mais de 10 milhões de veículos globalmente, porque também atua no mercado europeu. Mais de 6 milhões de veículos nos Estados Unidos com implementação híbrida de HD Radio, porque eles são proprietários também, da patente do HD Radio, que é um formato digital de rádio, e tem esta dobradinha, uma vez que são proprietários das duas patentes, do HD Radio com o DTS Outstage, com os padrões de DTS Outstage. Aqui para destacar uma outra plataforma, Audi Hybrid Radio, que é, como o Berchara chegou a tocar, temos algumas assim focadas no mercado high-end automotivo, né, para os carros de luxo. A Audi tem uma plataforma muito interessante e ela usa também a rádio DNS, mas não só a rádio DNS, usa também protocolos dela e traz essa parceria com a Heart Media, né, que é um agregador de rádios, tem mais de 600 estações integradas na mesma plataforma. Falando das oportunidades. Bom, para as emissoras de rádio, protege a presença do carro conectado. Vale aqui trazer uma coisa importante, o Berchara também comentou. Hoje, essas telas, né, a gente via muito como uma oportunidade de infotainment, né, ou seja, uma tela para entretenimento, etc., mas as montadoras já vêm tentando fazer uma reserva de domínio, dizendo que essas telas não só servem para propósitos de entretenimento. Eles têm trazido que as telas são importantes para eles, muito importantes, porque hoje são a central de controle do veículo. E por conta disso, eles começam a trazer aí a possibilidade do walled garden, quer dizer, o jardinzinho ali protegido deles, mas mais do que isso, talvez, e até parafraseando o que já acontece com alguns, parafraseando não, aproveitando que alguns fabricantes chineses, alguns fabricantes de veículos que trazem tela são chineses, fazendo também uma espécie de um Chinese Wall, aí, uma muralha chinesa, para tentar barrar a penetração do rádio híbrido que não seja sob a orquestração deles. Mas seguindo, portanto, fortalece a marca da rádio em múltiplas telas e dispositivos, e este tem que ser um objetivo da rádio, né? Poder estar em diferentes telas e dispositivos, novas oportunidades de negócio, e aí também não vou me deter muito, o Berchara já falou, mas tanto na questão da segmentação, seja geográfica ou até mesmo por perfil, mas também apresentando a possibilidade de disponibilizar conteúdo premium, né, focado naquele usuário, naquele segmento, né, oferecendo outros conteúdos. Novas formas visuais
e de integração para anúncios com possibilidade de segmentação, e isso é muito importante, né? Não só isso aqui a gente está falando de user experience, ou da experiência do usuário, mas também a interface com o usuário é muito importante. A fluidez com que ele navega entre as possíveis aplicações ou ofertas de conteúdo que as rádios venham informar ou oferecer, é muito importante que isto seja de forma simples, né, e direta. Bom, e sobretudo, crie espaço para dados de audiência analytics, e aí tem um ponto importante de atenção, o Bechara trouxe, é fato, já temos aí controles ativos, né, mas temos que ter de dados, mas temos que ter uma atenção muito grande com a questão da LGPD, em função de acordos com outros agentes do mercado, tipo montadoras, big techs, players híbridos, né? Aqui é um exemplo de analytics, alguns exemplos. Esse aqui é uma atividade por dia, então aqui, como se pode ver aí em cima, tem uma agenda, você poderia selecionar o dia, né, para verificar como é que foi o comportamento da sua estação em termos de audiência, aqui está o share, né, e verificar qual é a sua curva média, por exemplo, essa cinza aqui, não sei se está dando para ver, que é a curva média, ou seja, durante todo o período e como ele se comportou exatamente no dia. Aqui você tem a possibilidade de ver um mapa de calor, né, ou seja, onde é que está concentrada a sua audiência e, com isso, eventualmente direcionar uma segmentação de conteúdo em função desta geografia, né? E pode selecionar também, enfim, tem vários tipos de filtragem, né, por dias, enfim, deixa eu andar um pouco mais rápido. Aqui a definição, desculpe, é uma ideia do alcance médio, tempo de audição. Então, aquilo que o Bechara falou, não é só ter a atenção, mas tem que verificar quanto tempo de atenção a gente consegue capturar. E neste gráfico, portanto, mostra que a média no share desta rádio é de 3,96% de mercado, com uma variação de 0,05%, e que tem como média de sessões de 12 minutos e 17 segundos de audiência, como média, né? E aqui o total de sessões. Bom, os desafios. Para as emissoras de rádio, nós temos naturalmente os custos de infraestrutura, de implementação de CDN, licenças, etc. E naturalmente isso vai variar muito com o modelo ou os possíveis modelos, né, que se venha a adotar de rádios híbridas. E mais na frente a gente vai falar um pouquinho, porque se, por exemplo, desejar fazer uma implementação com infraestrutura própria, isso vai exigir, né, naturalmente, investimentos, tanto em infraestrutura, servidores, enfim, e outros componentes que possam gerar toda essa facilidade, essa gama de facilidades de novas experiências, né? E CDNs, porque da medida que quer alcançar uma única pessoa, a gente precisa ter throughput, a gente precisa ter fluxo, né, de saída de dados que possa alcançar todo esse volume individual. Diferente, naturalmente, do broadcast, onde você faz uma transmissão e atinge vários numa determinada geografia ao mesmo tempo. No caso da internet, a gente vai precisar um para um. O que sai da rádio, ainda que todos estejam naquele momento usando a mesma experiência, mas a conexão é individual para cada usuário e, portanto, exige garantia de qualidade de CDN para alcançar todos esses usuários. Necessidade de integração com padrões e soluções internacionais, né? Isso é fundamental, né? A gente não vai, nós não vamos começar num greenfield, ou seja, não vamos começar a experiência, já existe o modelo e a gente vai precisar se adaptar a ele. Necessidade de entrada no mercado brasileiro de players com acordos com as montadoras nacionais, isto é fundamental, né? E a gente precisa
ter a atenção para isto, porque a gente vai precisar estar em todas as janelas possíveis, né? Ou este deve ser o objetivo. Modelos de receita ainda estão amadurecendo, e aqui a necessidade de aprofundamento da adequação regulatória, foi muito bom o Bechara ter falado antes, porque a gente não está falando aqui de outorga do FM, a gente não está falando da transmissão de FM, tampouco da necessidade de regulação, vamos dizer, do modelo do rádio híbrido, mas sim da adequação do ambiente regulatório, até na expectativa de tentarmos também trazer, né, esta questão da proeminência, de tentar de alguma forma, através dos agentes de mercado, pode ser através de acordos com, por exemplo, com associações como a Anfávia, bom, agora me faltou o nome aqui da outra internacional de importadores, né? Mas, enfim, a gente vai precisar trabalhar neste mercado de forma que a gente possa não ficar oculto, escondido nessas telas, né? Que a gente que a gente possa sair, né, dessa proposta de ocultação que alguns dos fabricantes têm já hoje, inclusive em mercados internacionais. Bom, aqui uma ideia de implementação, essa eu vou passar rápido, é um pouco mais técnico, mas se olharmos aqui esse gráfico, nós temos aqui as emissoras, lá embaixo é o receptor, assim, numa visão, eu diria, muito resumida, né? O radiodifusor pode seguir usando protocolos abertos, essa setinha aqui, eu não sei a cor exatamente que aparece para vocês, mas era para ser um laranja. Tem a implementação própria do radiodifusor por meio de soluções livres da rádio DNS, né, com protocolos livres. Traz uma maior complexidade para o radiodifusor do ponto de vista de ter que montar a sua infraestrutura, né, e garantir o envolvimento técnico da emissora. Naturalmente, maior complexidade, eu digo de esforço de todas as naturezas, inclusive também, obviamente, esforço econômico. Elevado, por outro lado, garante um elevado controle dos dados e dos modelos de negócio, 100% orquestrados pela emissora, e isto atinge lá todos os receptores que estiverem trabalhando exclusivamente com este modelo de protocolo do rádio DNS. Um outro modelo é usar um provedor de serviços, né, e aí para fazer não só a implementação por meio de um intermediário, prover serviços e entregas de metadados através desse intermediário, mas para garantir, por exemplo, nesses serviços, uma CDN mais robusta que possa garantir o alcance para muitos, né, sem dificuldade para o usuário. Aqui ainda duas possibilidades de usar modelos de protocolos da rádio DNS, o modelo de protocolo de protocolos da rádio DNS, ou o modelo proprietário do provedor de serviço. E aqui vale um disclaimer, voltei aqui no slide, para dizer o seguinte, por exemplo, como exemplo aqui, o Radio Player, ele funciona mais ou menos assim, ele tem as duas possibilidades, né, de atuar lá fora como um provedor de serviços e como plataforma também. E trabalha também com as duas possibilidades de entregar protocolos exclusivos rádio DNS ou protocolos próprios da Radio Player. Aqui um último modelo seria através de um provedor de tecnologia, e aí podemos falar, por exemplo, da Xperi, né, que é do DTS Outstage, né, fazendo a implementação por meio desse intermediário com exceção de metadados, e aí é praticamente tudo dele, com alguma orquestração do radiodifusor, mas interface, por exemplo, a user interface é padronizada, vai ser a user interface dele, e os serviços que o radiodifusor solicitar, mas impulsionados no formato do provedor.
o provedor de tecnologia usa esses protocolos proprietários e, em alguns casos, ele pode receber também dados via Radio DNS, assim, recepção, mas a entrega é no formato exclusivo dele. Ou seja, ele pode receber, né, indicação de protocolos via Radio DNS, mas a entrega é nos protocolos proprietários do provedor de tecnologia. Aqui seria um overview de todas essas possibilidades, né, envolvendo todos os players aqui, né, o provedor de serviços, o provedor de tecnologia. É basicamente aquilo que eu mostrei individualmente, com todos numa única tela. Tendo aqui de novo laranjinha, são os protocolos da Radio DNS, que são abertos e, portanto, naturalmente não tem ônus, né? Aqui, nessas situações, são proprietários, são protocolos proprietários entregues ou pelo provedor de serviço ou pelo provedor de tecnologia. E, em todos os casos, eles podem receber direto do radiodifusor ou ainda do radiodifusor, mas através de protocolos da Radio DNS. Os possíveis caminhos. Bom, necessários, eu diria, estabelecer diálogo com montadoras, players e inclusive big techs, porque numa ou outra situação a gente vai precisar ou estaremos, de novo, né, já temos hoje, como o Bechara também trouxe, a participação em muitas dessas plataformas. Estudo do ambiente regulatório, mais uma vez, é um reforço não para, de novo, foco na outorga das rádios, mas sim no ambiente regulatório como um todo, verificando, tentando trabalhar as dificuldades de penetração nas diferentes telas, criar projetos piloto de rádio híbrido, eu acho importantíssimo, mas piloto já para tocar para frente, ou seja, mas é melhor começar com pouco, com uma proposta mais restrita de aplicações e de oferta de experiências de usuário e fazendo um crescimento ao longo do tempo. Estudo dos impactos técnicos e comerciais, eu diria técnicos, econômicos e comerciais em função das possíveis diferentes propostas de implementação, né? São algumas possibilidades de propostas de implementação e é preciso verificar todos esses possíveis impactos. Eu trouxe, aqui já traduzido, desculpe, eu trouxe isto de um trabalho da NABA. A NABA está aqui, é a nossa American Broadcasters Association, um trabalho da NABA principalmente, mas também com uma pequena participação da ANAB, da NAB, né, como é conhecida por todo mundo, em que ela traz, um trabalho, eu posso depois disponibilizar, é de 24, se não me engano, não é tão recente, mas ela traz essa visão do panorama das soluções de rádio híbrido no estudo que ela fazia na ocasião, e ela traz isso aqui, quis muito compartilhar com vocês, é que à medida que a tecnologia de rádio, eu vou ler porque eu não sei se está claro aí para vocês, mas à medida que a tecnologia de rádio híbrido evolui, eu abri aspas, porque é o que está lá no documento. Então, à medida que a tecnologia de rádio híbrido evolui, diferentes montadoras estão adotando abordagens distintas para a implementação e trabalhando com diferentes provedores de serviços. As emissoras precisam levar isso em consideração ao desenvolverem soluções para rádio híbrido, visto que múltiplas abordagens podem ser necessárias para dar suporte a todas as plataformas de rádio híbrido disponíveis. Eu aqui faria, aproveitando que estou num ambiente mineiro, né, provavelmente em sua maioria, eu queria aqui parafrasear, eu vou dizer dois, porque eu não sei de quem saiu a frase, dois grandes mineiros que numa canção disseram que todo artista precisa ir aonde, ou deve ir aonde o povo está, né? Eu acho que aqui vale a mesma lógica. Eu acho que o rádio, e agora com a possibilidade do rádio híbrido, ele precisa também ir aonde o povo está. E, portanto,
se a gente vai ter uma fragmentação do mercado em função, e olha, são muitos players, eu trouxe ali alguns poucos exemplos, mas tem vários outros, né, que são inclusive fomentados por fabricantes de veículos, assim como é o caso lá da Audi, né, são muitos players de mercado. Então, se temos muitos players de mercado que, para fazer parte lá da telinha, a gente vai precisar adotar este ou aquele protocolo, então eu acho que a gente precisa pensar nesta abordagem mais diversa para poder não termos, para garantir a presença mais maciçamente nos veículos, né? Porque, como eu trouxe lá anteriormente, 30% do consumo está lá, né? E se a gente tiver só a oportunidade de alcançar alguns players de mercado, talvez a gente deixe muita gente para trás e, com isso, a gente não cumpre o principal, eu diria, propósito dessa mudança, que é manter a nossa relevância, a qualidade que a gente entrega para os brasileiros em credibilidade e mais do que isso, em alcance. Então, portanto, para a gente garantir este alcance, esta credibilidade, mais do que isso, obviamente, também termos os frutos colhidos a partir daí, né, uma possibilidade mais ampla também de efetivamente novos modelos de negócio, a gente precisa estar atento para esta questão. Eu termino com uma frase que eu acho que de alguma forma também o Bechara usou, o rádio híbrido não veio para substituir nada, não veio para substituir o FM, o AM, ele veio naturalmente para fortalecer o meio e dar a oportunidade para o usuário de experimentando uma experiência próxima do que ele hoje vive, né, que é um novo hábito de consumo no meio digital, que ele se veja isto refletido também com o rádio e, naturalmente, garantir a relevância do meio. É isso por agora. Aqui está, eu vou deixar um pouquinho essa tela, porque tem aí o meu e-mail também, se alguém quiser também mandar, enfim, perguntas por escrito, pode ser por e-mail também. Obrigado. Aí fico à disposição. Queria agradecer aos dois, Marcelo e o Abrão, tá, que deu uma explicação muito interessante para nós, tá? Nós temos duas perguntas aqui no chat, tá? Uma é o seguinte: o ponto crucial dessas possibilidades de implementação do rádio híbrido vai além do interesse das emissoras, que acredito que a grande maioria deseja. Acredito que o maior desafio é a questão técnica. A implementação exige alguns esforços por parte dos playouts, já que eles são responsáveis pelo envio de metadados. Nesse ponto, gostaria de saber como a ABERT, a MIRT e associações podem nos ajudar no esforço de convencimento das empresas de automação de rádio a adotar esses envios básicos para as principais plataformas de rádio híbrido, assim como já fazem com vários modelos de equipamento de RDS. Abrão ou Marcelo, quiser responder? Posso comentar rapidamente, se o Marcelo, se Bechara quiser, você quer comentar primeiro, Bechara? Não, essa é técnica, essa é tua. Tá bom. Bom, eu sei o seguinte, já de alguns... bom, e vale lembrar, eu tinha até um slide, mas eu retirei na época que eu fiz uma apresentação semelhante, praticamente esta. Eu mostrei, e foi em dezembro do ano passado, eu acabei lançando no final, porque no dia anterior eu descobri que já algumas rádios estavam, em São Paulo, estavam no rádio híbrido, e particularmente usando o modelo do DTS, ou melhor, usando a intermediação do DTS Outstage. Mas o que eu tenho de notícia é que algumas que estão tentando já fazer experimentos, né, de rádio híbrido têm tido alguma dificuldade com o protocolo dos, vamos chamar, como é conhecido, os playouts que soltam a programação. Então, assim, tem uma sintaxe, é uma questão muito técnica, né, que tem todas as informações ali quando o playout envia esse fluxo de dados, porém estão organizadas de forma diferente do que este eventual
provedor de serviço ou provedor de tecnologia precisa. Então é o seguinte, se for este o endereçamento, eu vejo como isso uma questão relativamente simples, porque deve ser de interesse, até por conta de manter as vendas, mas deve ser de interesse desse vendedor fazer essa adaptação, que não é, naturalmente, uma vez que ele tem todas as informações lá, não é nada complexo. Mas eu deixo aqui, embora seja uma questão que eu entendo que é do vendedor, né, do fabricante, de quem está vendendo a solução, aí no caso do playout, ou melhor, o fornecedor, talvez explique melhor, é uma questão entre o fornecedor e o cliente, mas se pudermos ajudar de qualquer forma, estamos aqui. Eu até já tinha solicitado para uns que pudessem, se puderem nos passar quem são esses fornecedores, para a gente tentar contato e ver o que de fato, de que forma a gente pode auxiliar. Eu coloquei no Bechara? grupo aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, que eu vou passar o áudio também, tá? Tem uma mão levantada aqui do Daniel Lopes. Pode perguntar, Daniel. É, bom dia, pessoal, tudo bem, né? Eu sou aqui do Sistema MPA, né? Das rádios aqui do MyLink. Eu até conversei com o Abraão, né? Bastante aí a respeito dessa questão aí do rádio híbrido. E uma questão que a gente tá, né, vivendo aqui, que a gente tá passando aqui, é que a gente fez o cadastramento das nossas emissoras, né? Das nossas 4 emissoras no DTS Outstage, né? Da Xperi. E foi tranquilo o cadastramento, né? A gente foi muito bem recebido por eles, eles marcaram uma call com a gente, né? Em 2 idiomas, né? Que eles trabalham nessa call em 2 idiomas, seja o espanhol ou o inglês, né? Mas foi muito tranquilo. É, mas o que a gente percebeu é a dificuldade de dar prosseguimento após o cadastramento, que eu posso até compartilhar a tela com vocês aqui, e as nossas emissoras já estão lá no sistema deles, né? Inclusive, eu vou até pedir o Matheus, para, se possível, compartilha rapidinho, Matheus, só a tela para nós. O Matheus está na live aqui também aqui, porque a nossa emissora já está até lá cadastrada, né? E a dificuldade de agora continuar após isso é justamente essa questão do playouts, né? A gente aqui utiliza o playlist, né, como player nosso, e ele já tem todas essas informações que a gente precisa enviar, que é o nome da música, o nome do artista e demais informações ali do tempo da canção e aquela coisa toda. Só que, como vocês podem ver, ó, live date, not prove date. Ou seja, a gente não está conseguindo enviar esses dados porque o nosso player, né, não conversa com o sistema deles, apesar de ter essas informações. Eu acho que seria interessante ver como, né, a própria ABERT, né, e as associações poderiam estar convidando, né, num segundo momento agora, esses playouts, né, tanto a ABERT, tanto a playlist, a Informa e outros playouts que são mais utilizados no Brasil, convidando eles a integrar e a participar nesse primeiro momento, né, da liberação desses dados, né, porque aí impulsionaria, né, a adoção desse sistema mais rápido ainda, porque se a gente tiver, né, os players já fornecendo esses dados, né, seria muito mais simples e muito mais rápido as emissoras participarem. Os dados só são disponíveis depois que a gente vê o metadados? Isso. Então, assim, eu gostaria muito que talvez pudesse ter essa participação, né, se possível, óbvio, né, da ABERT, né, e das associações nesse sentido também. Abrão, uma sugestão. Nós podíamos fazer uma live só com os players, tá? Para mostrar para eles a necessidade deles entenderem esse momento que nós estamos vivendo, porque, inclusive, nós solicitamos a playlist de forma oficial, tá? Essa liberação dos dados. Tem alguma posição deles, Daniel? Então, nessa solicitação que nós fizemos a eles, eles entraram em contato comigo, né? Eu entrei em contato direto com o setor de vendas, porque é interesse deles, né, na área de vendas, querer continuar fornecendo serviço para nós. E eles botaram em contato uma pessoa comigo. Isso deve ter algo em torno de 20 a 25 dias. E estou aguardando a resposta. Estou esperando dar os 30 dias que eles me pediram para poder dar uma resposta sobre o que pode ser feito daqui adiante. Inclusive, passei a documentação que a DTS Outstage passou para nós, né, com toda a documentação necessária para isso. É uma implementação simples, como desenvolvedor eu falo, não é algo fora do comum para ser implementado.
mas necessita de interesse, né, da parte deles. E se houver uma cobrança, não somente de uma emissora, mas de várias emissoras e de associações pedindo isso, eles vão se sentir incumbidos a colocar isso quanto antes, né, na plataforma deles, assim como é feito, por exemplo, com o RDS, porque você pega o playlist lá e abre as configurações, você escolhe a marca do seu aparelho de RDS para poder estar implementando essa informação lá, né, no seu RDS. Imagina se a gente conseguir fazer a mesma coisa com o rádio híbrido, né? Você já tem já no seu player lá essa plataforma já integrada lá, pelo menos das principais provedores do rádio híbrido, para que, né, para nós como emissoras podermos estar enviando esses dados, né, e já fazendo essa ligação de forma mais simples, sem esse sofrimento, né, de ter que esperar sair uma solução para tal coisa. Daniel, nós estamos nesse Oi. processo de rádio híbrido tem quanto tempo? Ó, a gente começou em dezembro, né? Foi, por incrível que pareça, a parte mais rápida foi a conversa com o pessoal lá da DTS Outstage, né? Que a gente já falou numa semana, na semana seguinte eles já marcaram para nós, que foi em dezembro, nessa conversa, que você voltou de uma feira, passou para nós essa incumbência, a gente mandou e-mail, né? Depois de umas três, quatro trocas de e-mails, né? Bastante tranquilas lá. Eles marcaram uma call com a gente aqui, com o nosso setor técnico, passaram todas as informações de como funciona, de como podemos ter dados, e inclusive a gente já tem até acesso ao próprio dashboard, né, da DTS lá para poder ver dados. Se já tivesse já enviando esses metadados, a gente já teria já acesso a esses dados lá. E tá faltando apenas o playout fazer isso. Então, desde dezembro a gente está nessa busca, né, para essa implementação. Agora já estamos em fevereiro, ou seja, já tem 2 meses já desde da liberação por parte da DTS Outstage lá. Uma outra pergunta, Daniel. As outras plataformas, nós conseguimos acesso de iniciar igual foi com a Xperi? Não, a gente usou a DTS Outstage como embrião para nós aqui, né? Até mesmo porque a informação que tinha chegado até nós no primeiro momento era da DTS Outstage, né? E inclusive pelo atendimento deles, por tudo, pela apresentação, pelas montadoras que estavam presentes, inclusive no Brasil já tem algumas emissoras de rádio. Inclusive, se não me engano, uma das rádios do Grupo Globo já está enviando essas informações também, né? Então a gente focou neles, né? Agora, né? Até mesmo por conta dessa apresentação que nós tivemos agora, já até falei com o Matheus que está aqui do meu lado aqui para a gente poder já investir também nesses outros modelos também, né? Nessas outras plataformas também. Abraão, uma sugestão que eu vou dar é essa que você falou inicialmente, a gente fazer um projeto mais grosso, tá? Centralizado na BERT, para fazer um projeto piloto já piloto funcionando, né? E talvez a partir daí criar um manual de facilidades para o pequeno e médio radiodifusor, para que a gente asfalte esse caminho para ele, entendeu? Uma, Tem um- uma, uma, su- uma outra sugestão que eu gostaria de deixar aqui, eu não sei, né, a dificuldade técnica, né, e logística para a BERT estar implementando isso, mas o pessoal lá da DTS Outstage, eles se mostraram bastante solícitos e bastante abertos a expandir o serviço deles aqui no Brasil. É lógico, porque para eles é o negócio deles, né? Então eles querem expandir. E por eles estarem abertos, né, a expandir esse negócio no Brasil, talvez a Abert poderia ser essa ponte que interliga, né, a Abert e associações, óbvio, né? Ser essa ponte que interliga o radiodifusor com a DTS Outstage. Talvez ao invés do próprio radiodifusor entrar em contato de forma individual com a DTS lá, para poder cada um cadastrar e cada um fazer a sua coisa, e se a BERT e associações pudessem pegar isso e em lote enviar esses dados já de uma vez para nós, né, para já criar esse cadastro na própria DTS, lá, Outstage, Expert, Rádio DNS, se eles quiserem também, e outras plataformas aí, para poder ser essa ponte, porque aí consegue, numa jogada só, talvez uma implementação ali, por exemplo, nessa live aqui, temos com acho que 140 pessoas aqui. Poderíamos, 140 emissoras de uma vez já implementadas. Isso já seria um boom para crescimento desse modelo de rádio híbrido aqui no Brasil, né? Abraão, quer fazer um comentário?
Bom, nessa última fala eu quero sim, eu acho muito difícil de se fazer isso, até por questões, eu diria, talvez de estatuto interno da BERT. Eu entendo o seguinte, como participante numa conversa, né, e até eventualmente ajudando a intermediar um ou outro problema, né, como participante interessado, obviamente, em função de falarmos pelo setor, uma participação institucional do setor, ok. Agora, assumir responsabilidade intermediária entre negócio de um lado e negócio do outro, eu acho que isto realmente não cabe à ABERT. E eu diria mais, eu teria grande dificuldade. Por exemplo, na nossa área de tecnologia, lá na ABERT sou eu. Tem uma Talvez, equipe talvez essa enorme. parte de a gente fazer Eu e eu. uma Mas live eu, não, com essa, os players, eu acho essa que vale a pena para a gente mostrar para eles o momento mas que eu nós que, estamos vivendo. sem dúvida, mas eu queria É. dizer também que cada emissora vai poder e deverá, né, obviamente, pensar qual é o melhor modelo, como é que seria a melhor forma de é, startar este processo, né? Se ela vai começar com um esforço próprio, como eu falei ali, usando o Radio DNS direto, para que para que players de mercado ou a que players de mercado ela quer ter como participantes solidários na experiência, né, com quem ela quer fazer, né, o negócio, se for envolver negócio, porque vão existir diferentes modelos de negócio com diferentes players, né? Então, naturalmente, esta é mais uma, eu diria, são mais questões sensíveis que naturalmente competem exclusivamente a cada rádio. Agora, para participarmos desta discussão e tentarmos construir caminhos em conjunto, que cada um possa fazer a sua própria representação, estamos aqui. A live que você está propondo, a hora, quer dizer, podemos agendar isto e fazemos sem qualquer problema. Assim como também eu já tinha falado com o Daniel, se ele me mandar os nomes dos players, está realimentando agora aqui. Vocês me ouvem? Tá. Alô? Alô? Tem uma realimentação para mim. Eu acho que é o som. Alguém está com. Não sei se tem condição aqui de fechar os microfones. Bom, agora parou de realimentar. Bom, é isso. Eu vejo aqui duas mãos levantadas. Eu acho que primeiro, se me permite, Maria, que tem a Carmen. A Carmen e também o Bechara. Carmen, quer falar? Bom dia, Meric. Bom dia, pessoal. Temos aqui vários radiodifusores do Ceará, Meric. Nossa reunião da diretoria foi convocada para esta live porque a gente acha super importante essa discussão. É uma evolução para as nossas emissoras de rádio, né? Mas, assim, Meric, eu percebi aqui, aliás, eu já vinha percebendo, fazendo um exercício aqui, certo? Da nossa necessidade de aproximação com os players que nós usamos nas nossas emissoras, playlist e outros softwares que nós usamos, porque talvez eles possam trazer uma solução conjunta para as emissoras de rádio, já fornecendo os dados, porque o nosso aplicativo, tem os nossos aplicativos, playlist e outros preparados para este relacionamento novo, entendeu? Formatando já os dados para ficar mais fácil para os radiodifusores poderem entrar nesse novo mercado, porque é muito difícil cada emissora isoladamente tentar encontrar uma solução. Se nós sentarmos com os players, com os donos dos players e conversarmos com eles para que eles se familiarizem e criem um tipo de informação que a gente possa preencher nos nossos aplicativos, e esses nossos aplicativos é que seriam a ligação com os novos rádio híbridos, novos modelos de rádio híbrido, entendeu? Eu acho que essa conversa com os players é super importante, Maria, que até para aquela questão da comprovação da nossa audiência, que nós estamos colocando na mão de terceiros, certo? E que os nossos aplicativos já têm uma solução de comprovação de audiência
que eliminaria a necessidade deste acesso nosso ou acordo nosso com aplicativos que vêm fazendo a comprovação da nossa audiência junto às agências, sabe? Então, eu digo assim, nós temos vários assuntos que são preocupações nossas, que os aplicativos podem ser os intermediários com soluções coletivas, porque milhares de emissoras trabalharem individualmente não faz muito sentido. Eu acho que a gente pode simplificar esse processo para todos, sabe? Talvez através das nossas associações estaduais a gente tenha mais capilaridade para fazer isso, não é? A gente se reunir com os players, a BERT participando de toda essa discussão, mas como disse o Abraão, para eles é difícil fazer esse trabalho, não é? Talvez nós, associações estaduais, com o acompanhamento da BEST e os players que estão no nosso mercado, pudéssemos fazer uma reunião para simplificar esse monte de informação, de dados que a gente precisa fornecer ao mercado nesse novo processo. É que o primeiro passo é esse mesmo, a gente vê através da BERT uma reunião com todos os players, Pulsar, Informa, todos eles que existem no país, para facilitar essa base de dados, e aí a gente criar um manual nas associações para dar suporte às rádios. Bechara, Obrigado. Eu ia um pouco nessa linha mesmo. Acho que a gente, como aberto, a gente não pode participar de um processo de intermediação negocial. Isso é claro. Todavia, nós estamos com o GT, que é o GT de rádio híbrido, né? O, ele faz parte, deve ter alguns outros companheiros aqui, companheiras que talvez estejam dentro desse GT, que é um GT que foi criado na BERT para viabilizar esse projeto. Eu acho que uma das coisas que a gente pode e deve fazer no GT, e vocês podem nos ajudar, Carmen, Daniel, é o mapeamento desses players, né, para a gente, no âmbito do GT, fazer uma conversa com eles, né? Porque o que que a gente precisa? A gente precisa de informações técnicas, municiáveis, aquilo que a gente já pode adiantar e tentar, até extraindo deles, né, os seus diversos modelos de negócio, as suas diversas ações, isso pode ser extremamente útil quando da elaboração de uma minuta de uma norma, por exemplo. Porque é claro que se um decreto for existir e deve existir, nós vamos ter uma participação ativa na construção dessa norma. Isso eu acho que é fundamental. Então, era muito importante que a gente tivesse esses players mapeados para a gente estabelecer conversas técnicas com eles e ver o que pode nos ajudar, para além também da questão do manual, que eu acho que é uma ideia super bem válida. mais alguém tem alguma pergunta? Porque não tem mão levantada mais aqui. Olha, eu tentei aqui, não, como eu disse no início, não tenho não costumo usar o Zoom, então não achei aqui, pelo menos nessa A mãozinha. interface que eu estou, a mãozinha. Então vai direto aqui mesmo. Bom, complementando o que o Bechara e que a Carmen trouxe antes, eu acho que primeiro, essa reunião com os players de mercado, os fornecedores para as rádios, fornecedores de soluções para as rádios, eu acho que a gente até pode também tentar, obviamente, participação nossa da BERT, mas a gente pode também, dependendo do nível da discussão que a gente queira inaugurar neste grupo, né, pelo menos inicialmente, a gente pode eventualmente também trazer os provedores de soluções externos, né? Podemos trazer alguém da DTS Outstage, eu acho que, não tenho certeza se vocês têm alguém que fale português, mas a gente pode tentar isso também. Enfim, esses níveis de esclarecimento e de possíveis formas de estruturar o que a gente precisa e de que forma a gente pode ajudar as emissoras é fundamental. Então, vejo com muito bons olhos essas possíveis reuniões. Agora, como bem trouxe a Carmen, talvez assim, fazer uma reunião nós estamos falando na ABERT temos cerca de 3.000 associados, falar com os 3.000 ao mesmo tempo talvez seja muito complexo. Essa ajuda através da estruturação das associações estaduais é extremamente importante, né? Até porque deve ter, mas primeiro, até mesmo colhendo informações preliminares de quais são as soluções que têm sido usadas, a gente até para estudar o volume, com isso tentar
fazer aí um Pareto e ir em cima daquelas que têm maior volume de aplicação no mercado, né, para resolver mais rapidamente o que pode interessar o maior número de emissoras. Mas estamos aqui 100% abertos para todas essas soluções, essas propostas, à exceção de, como eu trouxe, o Bechara complementou, a questão de fazer uma intermediação que possa ser negocial, enfim, alguma intermediação que trate de outros aspectos que não só a questão técnica, que a gente possa ajudar. É uma sugestão aqui, inclusive, que tecnicamente a Abert pode se apoiar na SET. A SET também pode ser uma parceira interessante, tá? A SET tem um grupo específico, né, o grupo de rádio, que também, e aí lá eles têm talvez para alguns temas um grau de liberdade um pouco maior, mas também a composição do grupo de rádio, eu não sei, acho que a questão básica é ser associado da SET, mas eu sou conselheiro da SET, mas eu não sei exatamente qual é o mecanismo. Mas sei sim que a participação em todos os grupos da SET, a premissa é que o participante seja associado da SET. O Grupo Bel levantou a mão, o Marco Aurélio. Eu só queria fazer uma observação aí, que é muito bem-vindo essa solução de rádio híbrido, porque, no caso da televisão, a Smart TV, de certa forma, ocupou um espaço que seria das TVs abertas, né? Se nós não acelerarmos isso dentro desse processo de rádio híbrido aí, eventualmente a gente pode perder a onda aí de ter um posicionamento mais, vamos falar assim, mais forte dentro desse novo processo. Mas que eu queria, primeiro, parabenizar a ABERT por essa iniciativa, e naturalmente a MIT também, porque isso nos dá uma oportunidade de andar com esse processo de uma forma a ter o nosso espaço dentro de tudo isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos aqui à disposição, com a estrutura humilde que temos, mas pela experiência desses 60 anos de rádio, à disposição no que puder contribuir. Tá? Agradeço aí a Beth e a MIT por essa oportunidade. Muito obrigado. Bom, tem mais alguém que queira fazer uma pergunta ou não? Eu acho que nós demos um início muito bom para o rádio híbrido, tá? A divulgação, acho que agora a gente consegue engrenar os próximos passos. O Bechara e o Abraão falaram muito bem dessas parcerias que nós podemos formar, tá, para resolver esses problemas, facilitar a vida dos radiodifusores através das associações. Eu acho que essas associações têm muita responsabilidade de fazer a capilaridade, desses processos, né, porque nós conhecemos as nossas emissoras, tá? Eu queria agradecer, ao Cristiano, tá, que é o nosso CEO da ABERT, pela oportunidade, tá, de participar desse grupo de trabalho que a ABERT montou para o rádio, tá? Nós somos um grupo, de muitas pessoas fazendo parte desse grupo, que o rádio esse ano terá uma visibilidade muito grande, não só com essas ações do rádio híbrido, mas como também ações a nível de valorização do veículo no mercado publicitário, com ações localizadas, nos mercados, tá? Principais mercados do Brasil, para valorização do rádio, com informações técnicas que às vezes não chegam nas agências de forma, clara, tá? Então eu queria agradecer muito ao Cristiano por essa abertura, agradecer ao Marcelo a disponibilidade do tempo dele e do Abraão, tá? E o Abraão deixou aqui o contato dele. Sempre que nós precisamos dele e do Bechara, sempre foram solícitos, e nesse momento nós estamos caminhando para essa migração, tá, de rádio híbrido. Eu acho importante que a gente seja as locomotivas para dar uma nova cara ao rádio, no Brasil, com esses dados que são tão importantes para nós. Queria agradecer a presença de todos e falar que esse material vai estar disponibilizado pela MIRT, tá? Nós vamos disponibilizar a todos, e num próximo evento, tá, nós vamos colocar à disposição das pessoas também essa informação dos players que eu vou propor agora a Bert e as associações fazerem com os players. Falar, Bechara? Brown, quer falar?
Eu quero só agradecer, é sempre muito bom estar falando. Eu sei que não é só Minas Gerais, mas é a Mirth que organizou. Me sinto sempre em casa. Aproveitar para mandar um abraço para o Grupo Bel, meu querido amigo Marco Aurélio. Conto muito com você, Marco Aurélio. Eu sei que foi um pioneiro da FM no Brasil. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de dar um salto bem importante para esse modelo, e eu acredito que a gente consegue fazer isso esse ano, né? Então, é, contar com o engajamento da associação e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Bom, antes de me pronunciar, eu devo dizer, Maria, que tem uma mão levantada aqui. Ah, tá vendo aqui. Carlos Piccoli. Carlos. Bom dia a todos. Eu acho que o rádio tem que ser a preocupação não só técnica. Nós temos o jeito de fazer rádio, o jeito de se comunicar, é muito mais importante do que a parte técnica. E isso nós dependemos da parte técnica. Então, o RDS e todo esse sistema que vocês estão chamando de híbrido, eu acho que ele faz parte de uma parte técnica para a gente atingir melhor a nossa audiência e novos tipos de audiência. Ótimo. Mas eu acho que o rádio tem que se preocupar com o lançamento digital. Nós buscarmos o futuro no digital de algum projeto brasileiro, né? E eu citando como exemplo, né, a TV 3.0, que é muito bonito tecnicamente, mas no marketing estão usando também, começando a usar, DTV+. Então, significa que TV 3.0, amanhã pode ter o número 3, o 4, o 5. E DTV+, é um nome que representa no marketing uma diferença da TV existente. E o rádio deveria seguir o mesmo caminho, né? Nós termos um projeto futuro de digitalização, não somente no RDS ou nos sistemas, desde o sistema de transmissão. E esse é o maior ponto, porque não adianta nós termos somente RDS e nós não termos os dados para apresentar para as agências de publicidade, para nos transferir a parte publicitária, né? Nós vamos ter audiência, ótimo, mas eu não tenho esses dados no meu carro, na minha casa, para transmitir isso para a parte publicitária. Então, eu acho que a palavra rádio híbrido, ela não é tão de marketing, ela é um dado técnico. Então, eu acho que nós temos que se preocupar em fazer um rádio futuro, transformar na palavra digital, ou caminhar para o digital, e usarmos tudo que a gente puder hoje como técnica para nós seguirmos um caminho futuro. Eu acho que nós fazer uma publicidade em cima de rádio híbrido é a mesma coisa que a TV 3.0. Então, eu acho que nós temos que se preocupar com o futuro do meio rádio, não se preocupar com a parte técnica. A parte técnica tem que ser apoio das funções do rádio, do jeito de apresentar o rádio, do jeito de se comunicar o rádio. Esse que é o importante. Esse é o que fica. Era isso que eu queria dizer. O Sérgio também levantou a mão, Sérgio Couto. Tá mudo. Agora sim. É rápido, Mairinho, que a nossa preocupação é que, é lógico, a gente está acompanhando, né, toda essa modernidade que o mundo está vivendo na radiodifusão, mas nós estamos aqui no interior, eu estou numa cidade de 40 mil habitantes, né, que é Santos Dumont, e o mercado publicitário oferece muitas dificuldades, né, mas a gente consegue ainda sobreviver. Então, eu só queria ouvir assim, uma palavrinha, né,
sobre o rádio no interior. Pegando até um gancho no que o Piccoli acabou de falar, né? A gente faz rádio, né? E toda essa modernidade ela é importante. Mas e para a gente que está aqui com uma classe C, 300 watts, cidade de 40 mil habitantes, praticamente sozinho nesse mercado aqui? Qual que é o nosso futuro? Marcelo, Abraão quer falar? Tá. Eu vou falar as perguntas maravilhosas, excelentes, e já aproveitar depois para me despedir, presidente, porque eu tenho um encontro agora no Congresso Nacional sobre Disque 180, que é uma interferência no nosso conteúdo jornalístico. Eu preciso falar com a relatora. Mas pergunta muito importante, Sérgio. Eu acho que o Brasil ele tem uma característica muito interessante, que é a popularização das adoções tecnológicas, né? Independente da localização onde o cidadão ou a cidadã brasileira se encontre, há mesmo que depois, mesmo que numa segunda ou terceira onda, há uma aderência às inovações tecnológicas muito grande no Brasil. Isso vem desde urna eletrônica, ATM, que no Brasil foi o primeiro lugar. A adoção do Pix é um case assim absolutamente espantoso e não é diferente no uso das tecnologias. Quando você observa o uso massivo de celulares, os aplicativos, inclusive por todas as faixas etárias, mesmo as faixas etárias dos mais idosos também, alguns muito ativos em redes sociais, você identifica uma característica, por isso que muitos serviços digitais fazem sucesso no Brasil, porque há essa facilidade, apesar do analfabetismo funcional, de uma série de questões que a gente possa viver, mas sério, principalmente classe C. E então eu realmente acredito que o rádio híbrido ele é uma solução transversal. Para dar certo, assim como aconteceu com a possibilidade da TV 3.0 vir a dar certo, só tem um jeito. Não adianta ter tecnologia se não tiver receptor. O segredo é a recepção. É você disponibilizar o receptor. No caso da TV 3.0, qual foi a solução que nós adotamos? TV não vem com antena. Então ninguém vai comprar uma antena UHF para assistir televisão quando você compra uma Smart TV que já vem numa home com centenas de aplicativos de streaming on demand e fast television. Então, qual foi a solução para manter a relevância da radiodifusão no caso da TV 3.0? Precisamos que a TV que venha trazer o novo padrão venha com uma antena. Se não tiver antena, ninguém vai sair para pagar R$ 100, R$ 40 para comprar uma antena UHF, porque os conteúdos já vão estar lá. É diferente no passado, que você comprava uma televisão, se não tivesse antena, você não via nada. Agora, sem antena, você vê tudo. Então, essa foi a solução que nós encontramos para a TV e passou pelo decreto. Eu acredito que no caso do rádio, nós temos que fazer uma política industrial voltada especificamente para isso, né? Que os padrões venham, que eles estejam dessa forma, classificados com principalmente a relevância. Não é só uma questão do rádio na interface. Esse aplicativo que você vai apertar para aparecer rádio, como já acontece hoje, ele tem que estar disponibilizado de uma forma proeminente na home da interface automotiva ou em qualquer outro lugar que o rádio vai ser acessado. Porque não adianta esconder o aplicativo de rádio atrás dos aplicativos que a montadora está colocando. Hoje, algumas montadoras elas trabalham com inteligência artificial dentro do carro, e não é carro caro. Estou falando de modelos fabricados no Brasil, exatamente para a classe média, em que você tem um robozinho ali que você conversa com ele, e esse robô, acho que é a GM que faz isso, inclusive, ou Volkswagen. Esse robô ele cobre toda a tela do veículo e nós estamos escondidos. Nós temos que disputar atenção ali com o Waze, com o Spotify, com outros, com telefone, serviços de mensagem e os próprios serviços automotivos, né? Então, eu acho que esses são dois aspectos, é recepção e proeminência. Sem isso, você pode ser de uma cidade pequena, média ou grande. Nós vamos ter uma dificuldade muito grande de nos fazer ser ouvidos, né, por essa audiência que nós estamos buscando. Essa é a minha opinião. Obrigado.
Ah, Carmen, levantou a mão, Carmen? O microfone está fechado. Tá ouvindo agora? Sim. Certo. Mas pô, as falas, as colocações agora foram super relevantes, sabe? E eu tinha isso para colocar também, e não quis colocar, porque nós estamos tratando hoje do tema do rádio híbrido, que já é uma grande solução para o rádio, certo? Mantém a nossa sintonia, mantém o nosso sinal de rádio e acrescenta com o híbrido a informação e o streaming, certo? Então, no carro, eu acho que é uma grande solução essa questão do rádio híbrido, que a gente tem que se dedicar agora, conversar com os players, né, para poder facilitar a entrada de todas as pessoas, certo? E também isso é uma grande solução para qualquer emissora de rádio que não tem pesquisa, porque ela passa a ter. O streaming fornece isso. Assim como nós estamos entrando lá no Ceará com o aplicativo da Lupert, que você bota o sinal no streaming e te dá todas as informações de pesquisa. Então, o interior tem dados de pesquisa que ele nunca teve, certo? Para trabalhar, certo? Mas, assim, esta é uma solução para o rádio no carro. Mas teve um radiodifusor que perguntou, e o nosso sinal digital? E o Bechara falou, nós precisamos ter proeminência, né, e precisamos nos manter relevante, como radiodifusão, certo? Esta solução do rádio híbrido é uma solução para o rádio no carro, mas o nosso rádio híbrido fora do carro ainda não tem solução. Muito pelo contrário, nós estamos perdendo o sinal do rádio porque tem poucos aparelhos de rádio para vender. Além de ter poucos aparelhos de rádio para vender, nós estamos perdendo espaço no celular porque nós estamos migrando para o fone sem fio. E aí a gente perde a nossa antena para o rádio no celular, certo? E aí, como nós vamos ficar no celular se não vamos usar mais o rádio com fio, né? Então, nós temos um caminho enorme a percorrer para preservar o sinal terrestre do rádio fora do carro, porque o rádio híbrido está trazendo essa solução para o carro, mas fora do carro, como é que nós vamos embutir a nossa antena de rádio dentro do aparelho de televisão para que a gente tenha um rádio em casa para ouvir o nosso sinal, ou em outros dispositivos? Este é um caminho longo que a gente precisa ter uma solução, porque se a gente não tiver receptor de rádio, nós vamos perder o sinal da radiodifusão, a radiodifusão vai perder a relevância. Então, tem uma coisa é o híbrido no carro, que é uma grande solução, mas o híbrido na terra, né? A gente dentro de casa poder ouvir rádio com dados. Mas, Carmen, Esta é uma é, grande pesquisa de engenheiro, né? Carmen, o rádio, como a televisão, como todos os players hoje, tem muitos desafios a ser enfrentados, tá? Na reunião do grupo de trabalho da BERT foi colocado todas essas posições e são muitas frentes de trabalho. Eu acho É. que o rádio híbrido veio para uma solução imediata, que não requer mudança de tecnologia, que vai migrar os aparelhos de recepção, os aparelhos de transmissão, que levaria um custo muito grande para o radiodifusor nesse momento, tá? Uhum. Então, ele soluciona um problema. Agora, vários outros existem, surgirão e nós vamos ter que enfrentar, É, tá? Vamos por etapas, exatamente. vamos fazer igual o Jack Stripador, vamos por partes, entendeu? Porque senão nós não vamos dar conta de resolver os problemas. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Então, eu queria agradecer a todos a presença, tá? E esse tema, eu acredito que vai ser o tema do ano de 2026 para nós podermos evoluir Acho até que o o final do Carioca ano. levantou a mão aí. Carioca? Não estou Opa, vendo aqui. tá me Ah, ouvindo? tô, Tá ouvindo agora, gente? tô. Eu sei que a gente vai ter mais oportunidade de encontro, de debate, mas uma ideia também, por exemplo, o streaming, né, no carro, o que a gente está falando agora do rádio híbrido. Conjunto à inteligência artificial, são ideias que a gente vai ter que dar aí futuramente, né, para quem for produzir. Quando o carro chegar, porque você está no streaming, então você tem um universo, um mundo para você ouvir. Não quer dizer que a pessoa vai entrar na minha cidade e vai logo ali colocar na minha rádio, no carro, via streaming, né? Então tinha que ter. O carro chegou, está vindo de BH para o interior, chegou na minha cidade. Automaticamente já tinha que localizar as rádios desta região
para as pessoas que entrarem na nossa cidade poderem acompanhar a nossa rádio. Não entrarem aqui e andar 200, 300 quilômetros ouvindo uma rádio de BH, por exemplo. Não justifica, né? A gente tem que fortalecer a nossa audiência cada dia mais, né? Então, junta a inteligência artificial, os desenvolvedores aí dessa tecnologia, desse novo rádio para o carro, tinha que ter uma possibilidade dessa. Chegou na cidade, tem emissoras de rádio ali, tinha que dar preferência, né? É isso. Carioca, essas tecnologias, tá? Elas são tecnologias que surgiram no mundo. Então, como o Abraão falou, nós citamos 3 ou 4 plataformas só, mas parece que já existem centenas de plataformas desse tipo, que não temos o controle disso. O que nós temos que fazer é um início de trabalho junto às montadoras, tá? Para que elas não retirem esses aplicativos de seus veículos, tá? Para que nós possamos ser relevantes ainda no veículo, porque o veículo hoje está tentando tirar o rádio do painel. A maioria dos carros hoje tem uma dificuldade de achar como sintonizar um rádio, não é antigamente você se ligava. Então, é um trabalho que a Best está fazendo, inclusive, junto às montadoras. O Abraão pode até falar mais um pouquinho sobre isso, Abraão. Obrigado. Marinho, se você percebeu, levantei a mão, viu? Eu consegui achar aqui. Peço desculpas na primeira intervenção, porque eu não estou realmente habituado aqui com o Zoom. Mas, enfim, para essa questão, Carioca, a tecnologia não traz nenhuma dificuldade, porque, na realidade, assim, na medida em que ele entrar na cidade e resgatar o sinal, né, na mesma faixa de frequência, a opção, como eu disse, vai ser para sintonia pelo ar. Aí ele vai sintonizar pelo ar e, uma vez que fez essa sintonia, ele agora ganha, digamos, a complementariedade, até para um eventual fallback, se você ali na frente perder a área de cobertura, desta nova rádio que ele sintonizou. Então, assim, a tecnologia, e isso está do lado do receptor, isso não está no lado da transmissão, ou melhor, do link pela internet, tá? Então, essa tecnologia estará pelo receptor. Como pode ter uma ou outra implementação equivocada de receptor, mas esta é a premissa. Na medida em que ele encontra o sinal terrestre, a referência é o sinal terrestre. E aí a nova conexão com a internet vai se basear na referência, que é a recepção terrestre. Então, isso não vai ocorrer. Respondendo um pouquinho antes, o colega que falou da cidade, acho que o Bechara trouxe muito bem, eu acho que é importante ter em mente o seguinte, hoje, né, os hábitos estão mudando de consumo numa velocidade muito grande. Se hoje ainda temos uma audiência cativa, seja por classe econômica, ou por letramento digital, ou por qualquer que seja a razão, esta questão muda ali na frente. E como disse o Bechara, ou numa primeira, ou numa segunda, ou na terceira onda, mas vai mudar. E se a gente quiser ser relevante, porque não é uma questão de si, é no máximo uma questão de quando. Não é que se vamos ter problema com a audiência. Não, vamos ter se não fizermos nada. Lembra muito a síndrome do sapo. Se ele ficar na panela que colocou no fogo esquentando, ele vai morrer cozido. Né? Então, é assim, não é se, é quando. Eles vão mudar de hábito. E o que é pior, não estaremos construindo aqueles novos ouvintes que chegam agora já embarcados nos novos hábitos. Então, é fundamental que se preste, eu diria, que se veja desta forma para que garanta, de fato, a relevância num mundo que está cada vez em movimento mais intenso e com mudanças muito, muito rápidas, né? Então, é isso que eu queria terminar também agradecendo, Marinho, que é você, o meu colega de palestra, também conselheiro da Bert, o Bechara, que acho que já teve que sair, né, para ir para o Congresso, dizer que esta esse encontro aqui é de fundamental importância, e a Bert tem trabalhado muito forte disso, como você bem trouxe, né, uma vertente prioritária na ABERT, trazida pelo Cristiano, fazer este foco para que a gente possa seguir
e evoluir no rádio com essa proposta do rádio híbrido, de forma a manter a relevância e a proeminência que garanta a oportunidade dos ouvintes de nos achar lá, as emissoras de rádio, com facilidade e com a qualidade da oferta das experiências que vai entregar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, fico à disposição. E se depois puder compartilhar as listas aí dos vendors, dos fornecedores, né, a gente já vai tentando dar uma olhada por aqui. Fico à disposição. Está aí o meu e-mail também, né? Se quiserem e se precisarem encaminhar alguma coisa mais, alguma pergunta ou tratar de algum tema mais especificamente, está aberto para todos. Obrigado. Com certeza, Abraão, eu vou te encaminhar essa relação, nós vamos já agendar essa conversa com os players para a gente poder dar prosseguimento à próxima etapa, tá? Agradecer a todos a presença, agradecer a presença dos presidentes de associações que estão aqui, vários, tá? Que contribuíram com a redistribuição do link nos seus estados, tá? E vamos para a próxima etapa. Obrigado a todos.